Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está assistindo esse programa. Vamos dar início a uma edição especial do FLI Araxá, Festival Literário de Araxá, o nono festival, a nona edição que acontece nessa maravilhosa cidade, com a presença de uma pessoa muito especial que dedicou praticamente uma vida ao patrono deste festival esse ano, que é o poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. Eu queria cumprimentar Antônio Carlos Sequim. Boa tarde, Antônio Carlos. Bom dia, Tudo boa bem? Bom tarde. dia, boa tarde ou Boa boa noite, noite. eu não sei que É hora, a um gente nunca prazer sabe, né? estar aqui conversando com você sobre um poeta tão especial na minha trajetória. É importante dizer que Antônio Carlos Sequim, além de excelente poeta, tem a sua trajetória, é claro, que levou inclusive à Academia Brasileira de Letras. É um especialista. Especialista é um negócio chato de dar um nome. Vou dizer que é um amante da obra de João Cabral, tanto que ele resolveu dedicar grande parte da sua trajetória de estudo a João Cabral de Melo Neto. Eu queria começar com essa pergunta. A gente faz escolhas no mundo, né? Essas escolhas determinam a nossa direção. Por que João Cabral de Melo Neto na sua vida, Antônio Carlos? Olha, eu creio que tanto nós fazemos escolhas, como nós somos escolhidos também pelas coisas que nós escolhemos, né? De alguma maneira, quando eu comecei a ler, a estudar João Cabral, até foi fora do país, eu estava na França na época, né? Eu percebia, de uma maneira que não é arrogante, mas que me causou impacto, eu percebia que era como se ele estivesse escrevendo para mim. Ou seja, assim como o poeta imagina um leitor especial para a sua obra, o leitor ou o crítico também imagina que poeta vai completá-lo enquanto leitor, né? E aí foi uma espécie de um casamento perfeito. Mas como já está durando 37 anos, está na hora de discutir a relação. 37 anos. Poxa, tem muita gente com 37 anos que não dedicou 5 a um poeta só, né? Vamos falar É a verdade. verdade, né? Bom, Agora, mas olha, eu devo confessar que não é um exemplo que eu queira dar para todo mundo, mas eu cometi infidelidades nesse casamento, né? é, Quer dizer, de vez em quando eu deixava ali o João Cabral quietinho e ia namorar Cecília Meirelles, ia namorar Drummond, João Cabral, Bandeira e vários dos nossos contemporâneos. Digamos que era uma relação aberta. maravilhoso. Pois é, indo nesse sentido, Antônio Carlos, você disse que se sentia afim à poesia dela. Eu tenho a mesma afinidade, por exemplo, com Mário Faustino. Eu leio aquele negócio e acho que tenho até delírios que fui eu que escrevi. São coisas que fazem parte da nossa vivência compartilhada com a literatura. Em que situações da obra do João Cabral você criou essa identidade tanto? Existe algum um poema, ou um trecho, ou um livro, ou mesmo um poema em prosa, como ele é fera nisso, que você se identificou? Olha, toda essa questão passou a se desenvolver, como eu lhe disse, né? Quando eu bastante jovem, aos 25 anos, eu fui trabalhar como professor de cultura brasileira em Bordeaux, na França. E na França há um concurso nacional do magistério. Na época havia, hoje em dia, infelizmente, já está bem prejudicado isso, mas era um concurso para professores de português para a França, né? Franceses ou brasileiros, ou luso-brasileiros, que faziam esse concurso, que tinha um programa que mudava todo ano. E no ano que eu estava lecionando, entrou a antologia de João Cabral. E eu, que tinha um conhecimento razoável do poeta pela universidade, comecei a estudá-lo para dar esse curso para os franceses. E foi aí que o entusiasmo surgiu de maneira irrefreável, né? Tanto que eu estava com outro projeto, quando eu tinha ido para a França para lecionar e para escrever a minha dissertação de mestrado. Eu saí do Brasil
como intenção de escrever uma dissertação sobre Raul Pompeia. Completamente distante, né? Completamente É um diferente. prosador do Rio de Janeiro e do século XIX. Quando eu senti essa sintonia, como se o Cabral estivesse me convocando, aí eu deixei o Raulzinho de lado, né? e me atirei nos braços da poesia de João Cabral, e quanto mais eu lia, mais eu achava que estava entendendo e mais queria continuar com isso. Bom, ele é um poeta muito obsessivo no que escreve, né? Ele quer ter um domínio, ele não quer deixar passar nada. E eu também tenho essa característica, que eu não sei se é defeito ou qualidade, de ser muito obsessivo também no que eu faço, seja escrevendo poesia, seja escrevendo crítica ou estudando. E, portanto, eu acho que foi um casamento ideal, porque é um obsessivo falando de outro, né? E aí a matéria é imensa, né? Quanto mais ele ficava obsessivo nos seus modelos de criação de livro, de poema, mais eu ficava obcecado em descobrir como é que ele conseguia fazer aquilo. Eu tenho que fazer essa pergunta, mas eu quero fazer uma outra, que é uma curiosidade tremenda que eu tenho sobre a obra de João Cabral com relação a você. Você se emociona com os poemas mais rígidos do João Cabral? Eu me emociono, porque, por incrível que pareça, e espero que nossos ouvintes não vejam uma contradição do que eu vou falar, há uma emoção da razão também. Entendi. Quer dizer, não apenas o lirismo puro, mas quando você vê uma obra guiada esplendorosamente pela luz, pela razão, né? Aquilo também provoca um impacto numa certa área da sensibilidade do leitor. Só que não é, digamos, uma sensibilidade puramente lírica, emotiva. É uma sensibilidade que passa pela emoção da razão, se assim eu posso me exprimir. Seria mais ou menos uma coisa parecida como a emoção da pedra, brincando com a educação pela A pedra? emoção sob controle, porque é falso dizer que João Cabral não é um poeta que emocione. Apenas, como todo grande artista, ele não precisa estar tomado da emoção quando escreve. Na arte, a emoção deve ser um efeito, não deve ser uma causa. Inclusive porque, se o poeta estiver emocionado demais, ele nem vai escrever, vai ser uma página encharcada de lágrimas. Ou de bebida, né? Não é mesmo? Ele precisa administrar essa emoção, deixar que essa emoção passe pelo crivo da composição, da criação, e aí, na outra ponta, o leitor vai se emocionar. Fernando Pessoa já escreveu: sentir, sinta quem lê. É o leitor que tem que ser nocauteado, né? O poeta tem que ser o nocauteador. Olha, eu quero entrar imediatamente na questão de Drummond com ele, mas eu sou obrigado a pedir que o senhor tenha, você tenha um pouco de complacência com nós, espectadores, e faça aí uma espécie de história do João Cabral. Conta pra gente que está assistindo, para a pessoa até que conhece pouco, quem foi João Cabral? Ele nasce no Recife em 1920, estuda no Colégio de Padres, no Colégio Marista, confessa o pavor que lhe evoca essa memória do colégio religioso, porque ele narra que nunca conseguiu acreditar em Deus, mas conseguiu acreditar no inferno, pelas imagens horrorosas que os padres davam, né, dos castigos para aqueles que seguissem o mau caminho, ou tivessem maus pensamentos. Então, muito cedo, ele ficou dividido de uma maneira curiosa, né? Um menino, um rapaz que não crê em Deus, mas crê no inferno. Depois disso, ele teve alguns problemas nervosos também. Tinha um tio dele que era um psiquiatra famoso, Ulisses Pernambucano, fez um tratamento e
estava decidido a vir para o Rio de Janeiro já como poeta, escritor. Começou influenciado por um grupo no Recife, liderado por Willy Levin, que é uma espécie de um mentor da turma, um homem mais velho, com muita cultura e que tinha acesso a livros franceses. Portanto, o início da carreira literária, dos primeiros textos de João Cabral, se deu um pouco sob as asas do Willy Levin e, sobretudo, com livros surrealistas. Mas a atmosfera surrealista, projetando a noite, o sonho, o mistério, não se casava bem com a sensibilidade de João Cabral. Ele entrou aqui no meio na moda, meio por influência dos amigos, mas chegando ao Rio de Janeiro, tornando-se amigo de Drummond e de outros escritores, né? Pouco a pouco ele encontrou, já no seu terceiro livro, O Engenheiro, de 45, o estilo que o marcaria, que é o estilo da poesia solar, o combate à noite, o combate ao mistério, né? Achando que a vida, tal qual se apresenta, com a sua luminosidade, com os seus contornos diurnos, com as questões sociais também tão prementes, o real já é suficiente. O poeta não precisava buscar nada no interior da sua alma e deveria, digamos, projetar o seu olhar para o lado de fora e não para o lado de dentro, que seria o lado da alma, né, do mistério, da transcendência. A partir daí, então, ele tem esse período em que ele passa para o Itamaraty, né, passa a ser um funcionário do Ministério de Relações Exteriores. No final da década de 40, ele tem o seu primeiro posto, né, na segunda metade da década de 40. Ele se casa no Rio de Janeiro e escolhe Drummond como padrinho de casamento. Começa como discípulo de Drummond. Pouco a pouco começa esteticamente a se separar do mestre, vai para Barcelona, na sua primeira missão como diplomata, né? Em Barcelona, final da década de 40, começo dos anos 50, Barcelona, final dos anos 40, conhece Joan Miró, o grande pintor catalão, passa a desenvolver um pensamento de esquerda também, gradativamente próximo do Partido Comunista. Ele passa a escrever poemas de natureza social, muito antes, ou bem antes de Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina é de 55, e o seu primeiro grande poema social, O Cão Sem Plumas, é de 1950. No exterior, um colega dele, diplomata, intercepta correspondência de teor aparentemente subversivo, divulga isso e age como um delator, como um dedo duro de João Cabral, e o Itamaraty abre um inquérito contra João Cabral, colocando o diplomata e escritor numa situação de penúria, porque ele já está com uma família constituída, ele tem 3 filhos já na época, né? E volta para o Brasil para tentar se defender e sem ganhar um tostão, porque ele foi colocado sob suspeita e sem vencimentos. Vai morar em Pernambuco, sustentado em boa parte pelo pai dele, né? E nesse início da década de 50, ele escreve um livro chamado O Rio, que ganha o maior prêmio literário até então concebido no país. Em 1954, ele ganha um cheque muito poupudo como vencedor do prêmio relativo ao 4º centenário da cidade de São Paulo, exatamente em 1954. Pouco mais tarde, o processo no Itamaraty, que também pegou Vinícius de Moraes e outros diplomatas, esse processo é revertido, se considera que ele estava mal instruído, que as provas não eram suficientes, então Cabral é reinserido no serviço diplomático. E aí tem a sua viagem de encanto
para a Europa, porque ele volta e vai servir exatamente em Sevilha, né, na Andaluzia, e vai ter o grande encontro sentimental e cultural com uma cidade ou com uma região. A primeira região marcada para sempre, junto a ele, foi a região da origem, né, Pernambuco, Recife, o Sertão, e o segundo casamento de João Cabral, digamos assim, vai se realizar com a Espanha, a partir dessa segunda metade da década de 1950. Paralelamente a isso, ele vai rarefazendo os vínculos dele com os poetas ou a cultura brasileira de maneira mais direta, né? E vem daí também o esfriamento das relações dele com Drummond. Mas essa já é uma outra história. Bom, desenvolve-se a sua obra nos anos 50, que é uma década gloriosa, totalmente gloriosa para João Cabral, em termos de qualidade e quantidade, porque ele publica O Cão Sem Plumas em 50, publica O Rio em 54, escreve Morte e Vida Severina em 55, Uma Faca Solane em 55, Paisagens com Figuras em 59, lança um livro Quaderno em 60, quer dizer, um apogeu total, né? Nunca um poeta, a meu ver, publicou tantos livros de tanta qualidade como o seu João Cabral nessa década de 50. E, paralelamente, se consagrando como um grande nome, um nome que passou a exercer uma influência enorme na poesia brasileira e um nome com sucesso de crítica, apesar de, à época, não ter tanto sucesso de público. Basta dizer que Morte e Vida Severina, por exemplo, que foi um texto encomendado por Maria Clara Machado para o Teatro Tablado, foi recusado por Maria Clara Machado. Então, precisou esperar os anos 60, 1965, o Tuca, em São Paulo, né, com a música de Chico Buarque, encena pela primeira vez em nível mais ou menos profissional, apesar de ser um teatro amador universitário, Morte e Vida Severina, que vai para a França, é encenado num festival universitário de Nancy, ganha o primeiro prêmio, e quando João Cabral é premiado no exterior, o público começa a prestar atenção nele aqui no Brasil. Então, volta a questão para o Brasil. Essa peça é levada ao teatro profissional, numa linda montagem de Paulo Autran, né, que desempenhou o papel do Severino. Nisso nós já estamos nos anos 65, 66, por aí. Em 66, ele lança outra obra-prima, chamada Educação pela Pedra, tudo isso ele morando fora do Brasil. Estou frisando isso, né? Quer dizer, ele é um diplomata, está escrevendo lá e publicando aqui. Em 68, lança a sua poesia completa de grande sucesso de público, agora, pela editora Sabiá, e entra para a Academia Brasileira de Letras. Em 68, ele é eleito por unanimidade. Eu diria que aí está um perfil bastante sumário dessa primeira e talvez mais importante fase da poesia e da obra de João Cabral de Melo Neto. Muito obrigado, muito esclarecedor. Bem, aí agora vamos às delícias. Separa um pouquinho a Morte e Vida Severina e fala só de Morte e Vida Severina para a gente. Por quê? Pelo óbvio, né? Quantas gerações e gerações depois dessa época estudaram Morte e Vida Severina na escola? Quantas fizeram os teatrinhos, né, em escolas do interior do Brasil, nas capitais, do Morte e Vida Severina? Fala só um pouquinho dele. Realmente é um marco, não só na poesia de João Cabral, mas eu diria que na própria história da poesia brasileira. Porque eu não estou longe da verdade se eu disser que Morte e Vida
é o maior sucesso editorial de toda a história da poesia brasileira. Um Não poema tem para compacto como ninguém. este, sim, né? Claro. Não entendi. É um poema compacto como este, em livro, sim. Exatamente, não há nada que chegue perto, porque que outro poema, apesar de ser um poema longo, né, um poema Claro. dramático, não é um poema no sentido mais convencional, né, de uma lauda, né, como Canção do Exílio. Não, é um texto concebido para teatro, mas sob forma poética, completamente, inclusive pela presença da métrica da poesia, né, pela presença da rima. Então, é um poema, não há dúvida. Poema dramático, porque é um drama no sentido de que é um poema feito para ser levado ao palco. Temos que só lastrear rapidinho, antes de eu me concentrar no Morte e Vida, que foi em 1950, com O Cão Sem Plumas, que pela primeira vez a temática social apareceu em João Cabral, né? E eu considero O Cão Sem Plumas uma obra-prima total. É um poema, pelo menos do mesmo nível, se não for até superior a Morte e Vida. E é um poema em que o poeta vai se concentrar. O Cão Sem Plumas é o rio Capibaribe chegando ao Recife e trazendo toda a miséria humana e ecológica que ele carrega desde a sua nascente até chegar ao Recife. A seguir, em 54, vem O Rio, que é outro poema de característica social. E é muito interessante que é um poema próximo da prosa, é um poema muito narrativo, e ele dá voz ao rio. Então, no primeiro poema, que é o Cão Sem Plumas, é o poeta falando sobre o rio. O segundo poema, que é de 53, 54, O Rio, o próprio rio falando de si mesmo. O rio é o narrador, até chegar em Morte e Vida, 55, em que não é nem o poeta nem o rio. Ele dá voz dramática. São os outros personagens inventados, né, que vão contar essa história acompanhando o Capibaribe de novo, desde a sua nascente até chegar ao Recife, até chegar aí. E o Severino, no meio do caminho, ele é um jovem retirante, né? Ele vai querendo afirmar a vida e só vai encontrar a morte, né? Num lugar, ele vê uma cerimônia de enterro, em outro lugar, ele vê uma rezadeira na janela, e ela diz, quanto mais morte acontece, mais trabalho eu tenho, ainda bem que as pessoas morrem muito aqui, porque senão eu não teria a minha profissão. Quando chega no Recife, ele se encosta numa parede, e que parede é essa? É a parede de um cemitério. E ele ouve a conversa de dois coveiros. Um coveiro dizendo, eu sou feliz, porque eu só enterro gente rica. Aqui chega um transatlântico por dia, o meu trabalho é pequeno. E o outro coveiro reclama, eu trabalho na morte popular. Então aqui é sem parar, como se fosse carregamento de trem que tem que ser colocado debaixo da terra. Depois de tanto querer afirmar a vida e tanto ouvir falar sobre a morte, Severino se encaminha para o rio Capibaribe e fica pensando se não vale a pena ele também antecipar a sua própria morte, porque numa passagem muito bonita, né, ele diz que, sem saber, ele estava acompanhando o seu próprio cortejo mortal desde que saiu. Ele estava ali ao lado do rio como um confidente e fica tentado a se jogar no rio, se suicidar. Nesse momento, já estamos nos encaminhando para o final da peça, né? Ele encontra um marceneiro, o seu José, que é um carpinteiro, melhor dizendo, é o seu José, o mestre Carpina, né? E ele começa a conversar com o seu José e pergunta, olha, pensei em encontrar a vida, mas será que vale a pena eu viver? Não é melhor que eu me suicide, que eu me jogue nessa ponte, acabe com a minha vida? Aí
vem alguém anunciar para o mestre Carpina que o filho dele nasceu. Um novo Severino, um menino, fraquinho, franzino, mas esse menino tem a marca da vida, tem a tenacidade da vida, tem a pulsação da vida. E no epílogo, o seu José está dizendo, diz para o Severino, está vendo? Eu não preciso responder, a própria vida responde. Aí está a explosão de uma nova vida, e essa vida é que deve nortear a nossa esperança. E é por isso que muita gente se engana quando fala do título do poema, chama de Vida e Morte Severina, supondo que primeiro vem a vida e depois vem a morte. Mas é exatamente o contrário, é morte e vida, porque o Severino, o primeiro retirante, só encontra discursos sobre a morte e, no final, é a vida que vai explodir, lhe dando uma mínima esperança. Que história bonita, né? Agora me ocorreu aqui uma profusão de datas, e nesta profusão eu faço uma pergunta. A literatura rural, né, que a gente pode chamar de literatura rural, construída por Graciliano, né, um pouco anterior à escritura de João Cabral dos poemas, influenciou nele? Olha, essa é uma ótima pergunta. Realmente, isso aí dá para a gente se envolver bem. A partir de um ponto, que é o seguinte, João Cabral não se considerava poeta brasileiro. Ele dizia, não, eu sou poeta pernambucano. E nessa autodefinição, você já vê que ele está situado geograficamente numa região associada à penúria e à miséria, e além de estar em Pernambuco, que tem a capital, que é Recife, né, ele também foi criado nos engenhos. Então, tudo aquilo que ele vai narrar do Severino, vai descrever a miséria do camponês interior, do camponês nordestino, isso se baseou muito numa experiência de vida dele. Portanto, eu diria que tanto ou mais do que uma experiência literária, o Nordeste, o lado rural, o campesino, representa uma experiência de vida concretamente experimentada por João Cabral de Melo Neto. Porque essa visão que ele teve, ele vai ter não só dos escritores letrados, eruditos, estudiosos, como Graciliano Ramos foi, mas a experiência bruta da literatura de cordel, da literatura escrita, ou dita, ou narrada, por pessoas que nem sabiam escrever. Isso aí deu uma repercussão muito grande na sensibilidade do menino João. E depois o poeta Cabral vai aproveitar a experiência do menino João. Ele tinha horror, o menino João, da literatura erudita, oculta, que ele aprendia no Colégio dos Padres. Aquela literatura camuniana, que é maravilhosa, mas que não é adequada para um menino que vem do engenho e que tem uma idade muito pequena e que não vai conhecer a mitologia, que não vai conhecer a sintaxe, nem o vocabulário do século XVI. Portanto, o João Cabral começou rejeitando a literatura erudita, e começou próximo da literatura popular, da literatura de cordel. Depois, ele achando que toda literatura tinha que ser confessional, romântica, retórica, ele achou que não era poeta, que ele jamais seria poeta, que ele teria que ser um crítico literário. Foi aí que a descoberta de Drummond, alguma poesia, o Drummond modernista, né, correspondeu a uma espécie de alforria para João Cabral. Ele falou, opa, eu também posso ser poeta, eu não sou obrigado a escrever a moda parnasiana, a moda de Bilac, né? Pois é, mas aí tem só te interrompendo, tem aí um gap grande de tempo, né?
alguma poesia de 24, né? E ele Não, só é um escreve pouquinho posterior, é de 30. 30. Pois é, ainda assim, ele E só foi começou a escrever escrever em 24, 25. Pois é, e aí ele só escreve de fato os poemas em 55, quer dizer, o percurso até chegar lá, quais foram as influências? Olha, primeiro, quer dizer, o Cabral conheceu Drummond pessoalmente, só acho que na década de 40. Mas ele já começou na adolescência a ler Drummond no Recife. Então, o Drummond foi essa influência inicial em João Cabral, como espécie de libertação do surrealismo. O primeiro livro de João Cabral, publicado, A Pedra do Sono, é dedicado a Drummond. O segundo livro, que é o poema em prosa dialogado, né, Os Três Mal-Amados, tem uma epígrafe de Drummond. E o terceiro poema, o livro de Cabral, O Engenheiro, de 45, também é dedicado a Drummond. Tá, Então, mas Drummond peraí, tem uma presença não vamos falar obsessiva não vamos falar de Drummond agora, do não, que jovem Cabral. esse é um assunto para uma segunda pergunta. Eu quero só voltar um pouquinho e falar, quando que você terminasse falando da repercussão do Morte e Vida Severina nas escolas, no Brasil, logo depois disso. Ah, sim. Bom, então, para completar, Cão Sem Plumas, O Rio e Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina era uma espécie de um diamante oculto na poesia brasileira para o grande público, né? Porque precisou esse diamante ser tornado visível na França para que a luz dele, a luminosidade, refletisse aqui no Brasil. E eu sou testemunha disso, porque quando Morte e Vida Severina engatou, em termos de sucesso de público, em 1965, 6, eu tinha 13, 14 anos e eu fui ao teatro, talvez pela primeira vez na vida, para assistir o Morte e Vida Severina num teatro no centro da cidade, com a produção e a participação de Paulo Autran. E a partir daí foi uma febre, né? Quase todos os diretórios estudantis faziam representações, adaptações de Morte e Vida Severina. Foi o texto que explodiu também na televisão, numa linda montagem de Walter Avancini, né? Em que Elba Ramalho participa, Tânia Alves e vários atores, né? Que se notabilizaram depois. Teve montagem para o cinema. Teve também. música. Então, foi teatro, cinema, história em quadrinhos. E agora tem uma quadrinização linda, disponível aí no YouTube, né? Com um desenho, com um traço muito bonito. A música também influenciou muito. Pegou por isso, né? Por esse impacto emocional, por revelar o Brasil para os brasileiros e por ser, no fundo, essa mensagem, né? De que, apesar de todo o transtorno, eu acho que isso vale para hoje, como nós também vivenciamos tempos de barbárie, né? É que Morte e Vida Severina é um facho de esperança, né? Dizendo que a sobrevivência e a resistência nunca podem abandonar o brasileiro. A música foi muito importante também muito bem lembrado. Chico. E aí até uma ironia, né? Porque é sabida a aversão de João Cabral à música. Ele tem horror à música. Horror eu não diria. Acho que ele sempre demonstrou uma total insensibilidade à música. Ele dizia que a única música que ele reconhecia era o hino nacional brasileiro. E isso porque ele era diplomata e era obrigado a ouvir todo dia o hino nacional. Senão, nem o hino nacional ele seria capaz de reconhecer, né? Segundo ele fazia uma blague. E vamos dizer também, vamos reconhecer que boa parte do sucesso cênico
de Morte e Vida Severina se deve à música. A música, Chico Buarque, né, o Funeral de um Lavrador, aquilo é de uma beleza, de um impacto extraordinário. Assim como João Cabral ajudou Chico Buarque a largar a faculdade de arquitetura e se lançar na música com sucesso, também Chico Buarque ajudou João Cabral de Melo Neto a alavancar o sucesso de Morte e Vida Severina. Que você há de convir, né? Esse espetáculo, todo falado em português, para uma plateia estrangeira, que podia ficar impactada quando visse a representação dos nordestinos, da gente, essa plateia ficaria também embevecida quando começasse a ouvir aquilo na melodia, na música de Chico Buarque, né? Então foi um casamento ali perfeito, e João Cabral, que era um diplomata, dizia que gostava muito da música de Chico Buarque, apesar de intimamente não ser um cultor da música. Mas, por outro lado, e isso também é um fato inegável, João Cabral parecia conviver mal com o sucesso de Morte e Vida Severina. Ele não gostava da desproporção entre o sucesso estrondoso de um livro seu e, comparativamente, a acolhida muito mais modesta do restante da obra dele. Eu até desconfio que essa foi uma das razões pelas quais ele me acolheu tão bem quando eu tinha 27 anos e eu fui entrevistá-lo pela primeira vez. Porque, mesmo na nossa primeira conversa, eu dei a Morte e Vida Severina o mesmo peso de todos os demais livros. Eu não supervalorizei. Eu acho que ele ficou meio assim, feliz com isso. Aí está um jovem professor universitário que está lendo a minha obra inteira, que está dando importância a tudo que eu escrevi e não apenas ao meu best-seller. Interessante isso, interessante. Eu acho que a gente está num momento aqui da nossa conversa que necessita que você dê uma paradinha e leia um poema para a gente. Pois não. Então, eu vou aproveitar aqui a dica, já que eu falei de Morte e Vida Severina e que eu comentei mais ou menos o enredo, eu penso que os nossos numerosos espectadores do Sempre um Papo vão entender bem, vão entender melhor essa fala final do mestre José, né? Quando ele consegue dissuadir Severino de se suicidar e vai apontar o filho dele, o novo Severino, como a melhor resposta contra a morte. Severino retirante, deixa agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte e da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender, só com palavras, a vida. Ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas, se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco, em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena a explosão como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de há pouco, franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina.
Maravilhoso, maravilhoso. Ótimo. Bem, vamos a Drummond. Conta como foi esta relação entre dois poetas, em certa medida, antípodas. É verdade. Essa relação ocupa o ensaio inédito do meu livro, né, que foi lançado ontem virtualmente pela CEP, Companhia Editora de Pernambuco, intitulado João Cabral de Ponta a Ponta. E desse livro consta um ensaio, a que eu dei um provocativo título, né, de Drummond e Cabral, Afagos e Alfinetes. Algumas horas afagos e muitas vezes alfinetes. Começaram praticamente como afagos, né? como carinho, porque, como eu já comentei aqui, no início da carreira literária de Drummond, de Cabral, melhor dizendo, ele veio para o Rio aninhar-se sob as asas protetoras de Carlos Drummond de Andrade. E aí, Drummond deve ter ficado muito feliz em perceber que tinha um discípulo tão talentoso, tão dedicado quanto João Cabral estava sendo nos seus 3 primeiros livros. Aliás, essa correspondência entre Drummond e Cabral está registrada num livro publicado, organizado pela Flória Susequinde, correspondência de Drummond com Cabral e de Cabral com Manuel Bandeira. No final dos anos 40, quando Cabral começa a desenvolver um estilo próprio, esse estilo não só é diferente do de Drummond, como, de certo modo, é contrário ao estilo de Drummond. Eu diria que de mestre e discípulo passaram para amigos e, de repente, adversários poéticos, concorrentes poéticos, em direções que não podiam mais se harmonizar. Enquanto pôde, Cabral tentou ainda, né, colocar panos quentes, mas certamente por trás desses panos ele fazia restrições à poesia de Drummond. E Drummond, por outro lado, né, se publicamente não manifestava nenhuma ruptura, por trás dos panos ele também fazia restrições à nova fase de Cabral, que saiu do seu controle, né, e foi ser um poeta diferente, e um poeta até hostil, em larga medida, às ideias de Drummond. Então, essa relação começou a se esfriar. Quando esse esfriamento ocorreu? Eu tenho um documento na minha biblioteca, né, que é mais ou menos provida de bons livros de poetas brasileiros, e esse documento é uma primeira edição de Claro Enigma, 51, com a dedicatória afetuosa de Drummond para João Cabral, lembrando, inclusive, o fato dele ser padrinho de casamento de João e Estela, e assinando-se neste livro, singelamente, como Carlos, simplesmente Carlos. Eu tenho certeza que já nos anos 50, começo, havia um dissenso, mas você vê que não era ruptura, né? Porque há esse livro afetuoso, quando ele é afetuoso. Em 1954 e 53, quando João Cabral ganha o maior prêmio literário do país, quem era um dos 3 jurados? Carlos Drummond de Andrade. E, por mais que o livro tivesse concorrido com pseudônimo, era impossível não reconhecer ali, naquele estilo, as impressões digitais e literárias de João Cabral. Portanto, até 53, um bom relacionamento. Mas, por exemplo, eu já descobri na correspondência
de Drummond com outro mineiro importante, Ciro dos Anjos, João Cabral falando mal um pouco do que ele achou. Poxa, João Cabral, não, Drummond falando mal de Cabral, né, dizendo, poxa, o Cabral ganhou esse prêmio e fica dizendo que o livro não vale nada, e fica dando entrevista falando mal do livro. O Drummond não gostou do Cabral querer desvalorizar o livro, porque até indiretamente desvalorizava o júri, desvalorizava a comissão julgadora que tinha conferido o prêmio. Antônio Carlos, fazer uma pausa, fazer uma parênteses aqui. Eu já li muitas das correspondências. Eles eram muito fofoqueiros, né? Agora, muito fofoqueiro, mas eu acho que o Drummond era mais fofoqueiro com seus amigos mineiros. Muito fofoqueiro com Ciro dos Anjos. Com o Cabral, talvez para o Cabral ser mais comedido, o grau de fofoca é menor. Né? E nos anos 50, então, eu dato de meados de 50 o afastamento dos dois. Porque aí Cabral vai para a Espanha, volta para a Espanha, né? E a correspondência praticamente se extingue. Não é pelo fato de Cabral ter viajado que a correspondência deveria diminuir. Ao contrário, se eles tivessem se mantido amigos, exatamente por estar no exterior, é que a correspondência dos dois iria continuar, iria persistir. Mas tem aí uma chave? Você encontrou um momento que foi decisivo? Um caso, uma história, uma briga? Não. Olha, eu diria que o grande documento é o silêncio eloquente. Houve uma correspondência mais ou menos intensa até o começo dos anos 50, e de 55 em diante, portanto, 30 anos, digamos assim, por aí. Sabe quantas cartas eles trocaram? 30 anos? 0. Nenhuma. Nenhuma. Isso é a clássica ruptura. Agora, o que é curioso é nenhum deles assumir a ruptura. Nenhum deles de público. Não, é como se fosse normal. Não, é curioso. Anos sem se falar. Você conhece muito bem os mineiros. Não é curioso, é característica. É assim que o mineiro rompe. Mas o outro é pernambucano, né? Mas o mineiro rompe assim, ó. E aí começaram isso. Eu até começo o meu artigo falando disso, né? Qual teria sido o apelido por trás do pano que Drummond deu para um livro maravilhoso intitulado Uma Faca Só Lâmina, né? Que é o livro do Cabral. Aí dizem que Drummond batizou esse livro de Uma Faca Salame. Você há de convir, o Cabral não deve ter gostado nada da brincadeira. Muita maldade. De uma faca só lâmina está sendo ironizada por Drummond como uma faca salame. Pois é. E, então, não se falaram mais, e o Cabral nunca assumiu. Não, é uma coincidência, porque eu fui para o exterior, eu perdi contato aqui com o Brasil, né? Então, o que aconteceu? Nós nos encontramos mais por casualidade. E agora, o João Cabral, depois dessa época, o João tocava no assunto com ele, numa entrevista, dizia, não houve nada, não. Nós continuamos amigos. Agora acredite quem quiser. Depois dessa época, João Cabral criou e foi encontrando seus pares. E ali, com a poesia concreta, houve uma espécie de casamento, né? E isso também, eu acho que foi outro fator que magoou Drummond. Ambos os poetas, né, eram vaidosos, né, digamos, eram conscientes do seu valor. E aí Drummond viu que aquele que era o discípulo dele no começo, que era o Cabral,
depois era o amigo, depois é o concorrente e, finalmente, passou a ser o grande poeta brasileiro, em certa época. Agora, um grande poeta às custas do Drummond. Isso que é muito chato aqui no Brasil, né? É um fla-flu permanente, é um Cruzeiro e Atlético sem fim. Por que para você falar da grandeza de Cabral, você precisava falar mal de Drummond? Mas foi o que aconteceu. Então, a nata da crítica brasileira, né, os jornais, os poetas concretistas com a influência que tinham, né, não deixavam de dizer Drummond foi importante, mas, na verdade, o grande poeta é João Cabral. Evidentemente, isso enchia a vaidade de João Cabral, mas devia ferir profundamente Drummond como mais um motivo para ele não ver com muito bons olhos, né, aquele poeta que a crítica estava colocando no trono, no lugar dele, Drummond. Quando não há um trono de poesia, né, cabem muitos reis, príncipes, condes, barões, viscondes, presidentes, vereadores poéticos. A poesia é democrática, ela não é monocrática nem ditatorial. Vamos dar uma paradinha para falar de um momento importantíssimo da vida do João Cabral, que é o tempo da Espanha? Pois não. Agora, eu só tenho uma pequena preocupação, porque estou gostando muito de conversar com você sobre esse aspecto, mas se nós temos uma duração prevista de 1 hora, só temos 5 minutos mais de conversa. Está acabando. Que pena. Está acabando. 9 minutos. Temos 9 minutos, balançaram aqui. Bem, rapidamente sobre a Espanha, então, porque é muito importante. Então, houve 2 Espanhas na vida de Cabral e pouca gente percebe isso, né? A primeira Espanha foi a do seu primeiro posto diplomático e não foi a Andaluzia, foi a parte da Catalunha, de Barcelona, nos anos 40, final dos anos 40. E foi muito importante essa Espanha catalã, não no sentido, digamos, de uma vivência cultural plena de João Cabral com a cultura popular, isso ele pouco teve, mas no sentido de ele se aproximar da esquerda, do pensamento de oposição à ditadura de Franco, dele se aproximar de poetas meio perseguidos e clandestinos, e ele desenvolver, então, digamos, alargar o seu espectro de cultura com o conhecimento da literatura espanhola, com o conhecimento da pintura catalã. Mas note bem você e notem os seus milhares de espectadores do Sempre um Papo. É uma vivência que a gente pode chamar de uma vivência culta, de uma vivência de erudição, de aprendizagem de um novo universo cultural. E a segunda Espanha de João Cabral, quase uns 10 anos mais tarde, um pouco menos do que isso, depois que ele é perseguido, né, retirado do Itamaraty, ele volta, aí ele vai servir na Andaluzia. E aí é o encontro total, que é um encontro de pele também, é um encontro de sensibilidade, de sensualidade, de vida popular. Digamos que aquilo que na primeira vez na Espanha foi cultura, erudição e literatura, nessa segunda vez passa a ser literatura, cultura e vida. Vida concreta. Ele que detestava a música se apaixona pela música do flamenco, do cante cigano. Ele se torna um apaixonado da tourada. Ele vai assistir, e para nós isso é meio chocante, né? Porque nós não temos essa tradição, digamos, da carnificina, da morte, né? E ele consegue ver na tourada a encenação do espetáculo da morte e da vida, duelando, e consegue até ver na tourada uma lição de poesia, como também ele vai ver uma lição de poesia no cante flamenco, no cante a palo seco. E ele, que é um homem
sem religião, ele vai se encantar com as festas, com as procissões da Semana Santa em Sevilha. Ele vai se inebriar com a sensualidade da mulher andaluza e da cantora de flamenco. E não é à toa que é exatamente no final da década de 50, quando ele começa a vivenciar a Espanha, que vão surgir os seus primeiros poemas eróticos, os seus primeiros poemas com a temática feminina. Então, aí é uma injeção de vida em João Cabral, e mais de uma vez ele me disse: foi a época da minha vida em que eu me senti mais feliz. Nossa, pois é, estamos terminando. Eu tenho uma encomenda, uma pergunta encomenda, Pois não. que vai se estender até a edição nossa do Fliarachá, e já aviso aos nossos espectadores que é entre 28 de outubro e 1º de novembro. Presencial ou híbrido ou mesmo virtual, como as autoridades sanitárias nos orientar. Exatamente. A pergunta é: quem seriam ou quem seria os novos severinos da atualidade? Como transportar esta figura, este personagem para o mundo cibernético, para o mundo tecnológico de um lado, mas também para o mundo miserável como era aquela época hoje? Olha, os severinos continuam sendo os milhares de brasileiros sem rede de esgoto, os milhares de brasileiros que não têm acesso à internet, os milhares de brasileiros que dependem de benesses, muitas vezes oportunistas, do governo atual para ter um mínimo de subsistência, para ter um mínimo de dignidade. Então, só nos resta fazer aqui um diálogo com um cronista do Rio de Janeiro, Antônio Maria, que decretou: brasileiro, profissão esperança. Mas que essa esperança não fique só no adiamento de um amanhã que nunca chegue. Que essa esperança sobreviva na poesia viva, na poesia forte de João Cabral e na cidadania de cada um de nós para reverter o quadro que aí está por meio do voto. Por favor, vamos encerrar então esse nosso maravilhoso bate-papo com um poema à sua escolha. Então, você citou o Romance de 30, e eu vou ler aqui um trechinho, um poema em que ele homenageia o grande Graciliano Ramos. Só vou dizer a frase que eu tenho no meu WhatsApp, em todos os lugares há anos, mas não é de hoje, não é anos, que é: acordar é reacordar-se ao que em nosso redor gira. Eu diria o seguinte: acho isso... acordar, eu termino, acordar é reacordar-se ao que nosso redor gira. Não há melhor desfecho do que esse. Muito obrigado, Antônio Carlos, e até já, Fliarachá. Até já.